mensagem dessa noite ela está no livro de Apocalipse, capítulo 3, os versos 14 até o 22. É a carta à igreja de Laodiceia. Vou contextualizar um pouco a localidade, a cidade. Laodiceia ela era uma cidade localizada no Vale do Rio Nico, na Ásia Menor. Hoje é Turquia, nesse local. Neste vale existiam 3 cidades principais. Uma que era Colossos, ela era conhecida por suas fontes de água fria. A outra cidade era Hierápolis, ela era conhecida por suas fontes de águas termais. E Laodiceia, suas águas elas vinham de aquedutos que traziam águas dessas fontes de águas termais e também águas frescas dessas cidades de Hierápolis e Colossos. Então, quando essas águas elas chegavam à cidade, né, a Laodiceia, elas estavam mornas e a qualidade não era boa, não era uma água potável. Então, ao engolir esta água, muitas pessoas vomitavam. Foi também conhecida a cidade de Laodiceia como um centro bancário. A cidade ela produzia tecidos de lã preta e também era reconhecida por uma escola de medicina onde se preparava um tipo de colírio para os olhos. Então, essa era das 7 igrejas, as 7 cartas, as 7 igrejas de Apocalipse, essa era a cidade mais rica de todas elas. Então, esse era um breve contexto. Então vamos à leitura do texto, a partir do verso 14 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Pai Santo, Pai bendito, te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o Senhor possa estar falando conosco nessa noite. Pai. Peço a tua bênção, Senhor, peço que o Senhor fale através da minha vida com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, uma palavra bem forte nessa mensagem que é dada a essa igreja. Então, aparentemente, exteriormente, essa igreja ela parecia boa. Ela tinha a sua força, era uma igreja rica, ela havia crescido de forma autossuficiente. A história diz que por volta do ano 60 ou 65 depois de Cristo houve um forte terremoto nessa região e essa cidade ela se reconstruiu sozinha, sem recursos do poder romano, que era o poder político que dominava a região. Para vocês terem uma ideia da riqueza e da força que ela tinha. Só que essa igreja, ela tinha essa riqueza, essa força, ela achava que estava tudo bem, mas Jesus Cristo, ele conhece o coração, ele conhece o íntimo, ele não enxerga apenas a aparência. E ele vê isso nessa igreja e escreve essa mensagem que a gente leu.
né? Então era uma igreja que ela estava indiferente a crescer na fé e também indiferente à propagação do Evangelho. Tudo aquilo que ela tinha, ela estava retendo para si, mas ela estava vivendo essa fé dentro dessa comunidade, mas não estava compartilhando com os outros. E a riqueza dessa igreja, ela estava dando segurança e conforto para eles, mas gerou um orgulho e uma independência de Jesus. Eles achavam que eles tinham os recursos, né, todo aquele conhecimento, aquela sabedoria daquela região forte em que eles estavam. Eles talvez se esqueceram de que precisavam de Jesus. Então eles se acomodaram e perderam o objetivo de ser igreja, que é de viver para a glória de Deus. Então dessa forma eles usavam esses recursos para as necessidades materiais, mas o trabalho não estava acontecendo com o engajamento dos irmãos. Não havia crescimento, a igreja não se desenvolvia. Os de fora da igreja não tinham importância. Era uma igreja frívola, entendida na doutrina, no conhecimento da palavra, mas ela era morta espiritualmente. E por causa da estagnação, Jesus disse que estava a ponto de vomitá-la em sua boca. Então é interessante que ele faz essa referência da água, né? Da onde vinha essa água que a gente viu nesse contexto, né? Das duas cidades próximas ali, e essa água chegava de má qualidade. E eu tomo água a temperatura ambiente, mas tem pessoas que com água morna não conseguem. A Ellen é uma, por exemplo, né? Ela, se tem água morna, a gente está viajando, a água esquenta no carro, ela parece que dá ânsia de vômito. E essa era a representação que Jesus fez dessa igreja, que ela não tinha serventia nenhuma, não era nem água fria que servia, que era boa para beber, uma água potável para se beber, e nem água morna, água quente, que era dessas termas, que era uma água que era para ajudar a sarar as pessoas. E então essa igreja, ela estava orgulhosa de si mesma e ela não conseguia enxergar sua carência espiritual. Ela mentia para si mesma, mas a Jesus ninguém podia enganar. Como que ela mentia? Lá no verso 17 diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aí Jesus fala: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, imagina o impacto. Jesus dá uma chacoalhada nessa igreja. A igreja acha que está caminhando tudo bem, os recursos estão ali à disposição, mas no fundo é uma igreja infeliz. Infeliz por quê? Porque ela não estava vivendo a vida como Deus queria, uma vida em comunhão com Jesus Cristo. E a gente bem sabe que as coisas materiais, as coisas terrenas, elas são passageiras. Às vezes a gente está animado, quer tanto conquistar um iPhone 13, eu não sei qual é a geração, e trabalha e luta por aquele iPhone 13, e quando tem ele na mão, e hoje ainda nem vem com carregador, né? Quando tem ele na mão, já vem o 14. Né? Então já passa aquela euforia. E era a mesma forma que essa igreja estava vivendo. Ela achava que estava alegre, que estava feliz, mas eram por coisas supérfluas, né? Coisas materiais, que lá no fundo não tem valor nenhum. E Jesus aponta isso, né, a essa igreja. E ele diz o seguinte, que essa igreja, ele dá esse conselho, né? Que compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ouro refinado, né? A pureza por passar pelo fogo. É um processo que purifica, que tira toda a impureza, né? Quando não sei se vocês já viram trabalhar ouro, né? Passa um fogo, um calor extremo e ele separa as sujidades, as partículas sujas.
E ali Jesus recomenda a essa igreja que compre ouro, que é passado pelo fogo, essa pureza. Jesus ele estava ensinando que a verdadeira riqueza é espiritual e vem exclusivamente de Deus. Essa riqueza espiritual vem de Deus. É o alimento que vem através de Jesus Cristo, do corpo e do sangue de Cristo que foi vertido em nosso favor para a remissão dos nossos pecados. E é dessa riqueza que Jesus está falando, porque essa morte de Jesus e a sua ressurreição, esse sangue que foi vertido, ele nos limpa de todo o pecado e ele nos dá uma vida espiritual, uma nova forma de a gente ter a nossa conduta de vida. Quando antes a gente pensa em existir em função daquilo que é material, daquilo que é terreno, agora através do sangue de Jesus a gente lembra que o material que a gente tem é uma bênção de Deus e que a gente pode usar esse material para as questões espirituais, para que pessoas venham a conhecer Jesus, para que as pessoas possam ver as bênçãos de Deus em nossas vidas e que Deus seja conhecido, né? Que Ele possa ser glorificado através disso, dessas bênçãos, e que elas venham a conhecer e a se entregar a Jesus também dessa forma. Então, Jesus ele dá essa ênfase para essa riqueza espiritual do ouro. E também aponta as vestes brancas. Deus ele nos lava dos pecados. As vestes brancas, elas servem como um símbolo da justiça cristã concebida por meio de Cristo. Paulo descreve de forma a despir-se do velho homem e a vestir-se de Cristo. Então, nessa igreja, ela deveria deixar parar de se moldar ao padrão desse mundo, ao padrão daquela cidade onde ela estava inserida. Ela deveria deixar de viver apenas em função das coisas materiais, mas ela deveria, sim, se vestir dessas vestes brancas, que é a pureza, a forma de agir transformada através do Espírito Santo na vida dela. A transformação que vem através do agir do Espírito em nossas vidas, na nossa conversão. Então, se a gente tem uma conduta que não agrada a Deus ou que é pecaminosa, a gente vai transformar, a gente vai mudar, nunca mais vai realizar esse tipo de conduta. Então, é esse vestir de vestes brancas. Então, as palavras más, palavrões que a gente falava, a gente deixa de falar. Os negócios que a gente fazia, que são ou que eram desonestos, a gente deixa de realizar esses negócios. A gente passa a ter uma conduta adequada, a gente é justo, a gente é transparente nos negócios que a gente realiza. A sinceridade, a fidelidade dentro da família, nas conversas, nos relacionamentos com a família, com os amigos, são de forma agradável. A gente se torna uma pessoa que todos querem chegar próximo, que todos querem fazer amizade. Então, isso é a forma de se vestir com essas vestes brancas que a gente tem escrito aqui no texto, no verso 18. E colírio para os olhos. Somente Jesus ele pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e autossuficientes. A gente deveria deixar de confiar em nós mesmos e lembrar do que Jesus fez em nosso favor. A nossa visão ela é fundamental, para a gente ver, para a gente se situar onde a gente está, para a gente se deslocar, seja dentro das nossas casas ou na cidade onde a gente vive. E se a gente tem um problema de cegueira ou baixa visão, isso dificulta bastante. Muitos os óculos aqui, a gente sabe que se eu tiro os óculos, eu não consigo identificar vocês aqui da frente. Então, esse colírio
Jesus fala também que precisava, que essa igreja era para usar. Por quê? Porque ela ia abrir os olhos não só para as coisas terrenas e materiais presentes aqui, mas também para as coisas espirituais, daquilo que Deus faz e opera em nossas vidas e através de nós. Começando pelo exemplo de Jesus, o que Ele fez em nosso favor. Então, esse colírio ele vai limpar e trazer essa limpeza dentro do olho para que a gente consiga ver normalmente, né? A Ellen passou por uma consulta oftalmológica recentemente e estava tudo certo, o grau dos óculos, mas o médico falou, olha, é bom usar um colírio que ele vai ajudar a tirar esse cansaço da visão, você vai ter a visão mais limpa e não tão embaçada. Esse embaçamento vai começar a desaparecer. Isso porque a visão dela estava cansada. E às vezes a nossa vida, o nosso contexto, a nossa vida, o dia a dia, deixa a nossa visão cansada para as questões espirituais. A gente está tão atarefado, tão ocupado, preocupado com o dia a dia, com o nosso trabalho, com as coisas que temos que fazer, que a gente fica com a nossa visão cansada. E às vezes nos esquecemos de ver e olhar o que Deus tem para nós nesse contexto todo, né? Que a nossa vida, ela deve ser com o Senhor Deus, Ele no centro das nossas vidas. E muitas vezes a nossa visão ela fica ofuscada com tantas situações que a gente enfrenta no dia a dia. Então, por isso que Jesus recomenda que eles também comprem um colírio para os olhos. E nos versos 19 e 20, Jesus chama essa igreja ao arrependimento. E também no verso 20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então a gente vê que essa igreja ela estava vivendo a sua vida e Jesus ele estava do lado de fora, né? Tanto que ele diz que estou à porta e bato, para a gente ver como que estava a situação dessa igreja. E Jesus diz, olha, eu estou à porta e bato. Ele estava desejando se relacionar com essa igreja. A gente está vivendo hoje num mundo de certa forma fácil. A gente tem tudo às nossas mãos, muito além do que precisamos, né? Se a gente para pensar. A gente é abençoado, temos casas, temos carros, temos caminhões, temos terrenos, mas tudo isso deve ser para a glória de Deus. Eu vou estar fazendo a leitura no Salmo 67, os versos 1 e 2, que nesse final de semana a gente teve mais um módulo, né, da pós-graduação e o professor colocou esse versículo e me chamou muita atenção. Esses versículos, né? Então, Salmo 67, o verso 1 e 2. 67? 67. Diz o seguinte: ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será conhecida por todos os povos. As bênçãos são essência para que Deus seja conhecido. É tudo por Ele e para Ele. Então o professor Santareno, ele falou que ele estava em certo momento orando de madrugada e ele estava pedindo a Deus misericórdia e veio na mente dele assim que Deus estava tendo misericórdia, que ele estava fazendo essa oração pela misericórdia de Deus sobre a vida dele. Aí ele colocou, esse texto
E como o salmista ele coloca, né, Deus tenha misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade. Então é através da bondade de Deus conosco, das bênçãos que a gente recebe através do Senhor, é que Ele vai ser glorificado, é que Ele vai ser conhecido, né? Que a nossa vida ela possa ser esse retrato, né? Que as bênçãos de Deus sejam para que outras pessoas entendam e vejam o caminho e o propósito de Deus, que não é para eu estar bem nessa terra, que é para eu adquirir bens e riquezas, para eu ser uma pessoa egoísta, me vangloriar diante dos outros, mas é que sim, a glória de Deus e o caminho da salvação seja visto através da minha vida e através das bênçãos que o Senhor tem me dado. E eu quero apresentar um cenário, não quero com isso apontar o futuro, mas pensamos o seguinte: quem tem casas, carros, caminhões, carretas, fica com apenas um. Se em um ano, por exemplo, acontece alguma coisa e cada um que tem seus bens, suas riquezas, vem alguém lá e tira e fica, não, tem 2 casas, tá, fica com uma para te morar, outra é minha. Tem 2 carros, fica com um para te deslocar, outro é meu. Você tem uma transportadora de caminhões, fica só com um ali para tu fazer os teus fretes, o restante passa tudo para cá. E aí? Como é que vai ser? Deus vai continuar sendo Deus em sua vida? Você vai continuar a fazer Deus conhecido pelo que você ainda terá em suas mãos? E assim, eu como igreja, agora trazendo para nós, né, a carta que foi apresentada a essa comunidade, a gente teve essa reflexão, mas e agora eu como igreja, como unidade do corpo de Cristo, né, como templo do Espírito Santo, eu estou bem seguro naquilo que possuo ou eu estou seguro naquilo que Deus tem para mim, Deus tem reservado para mim? Eu estou realmente firmado no futuro, que é na salvação em Jesus Cristo? Ou eu estou bastante apegado hoje aos recursos que eu tenho, aos projetos de vida e de futuro que eu tenho? De forma que está sendo a minha vida? Estou sendo orgulhoso nisso que eu consigo trabalhar para ter, nisso que eu consigo lutar para conquistar e talvez até me orgulhar diante das pessoas com quem eu vivo? Ou talvez eu não preciso da ajuda e de conselhos de ninguém em minha vida? Será que a minha vida ela é tão perfeita que eu não preciso me relacionar com ninguém, eu não preciso de amigos, não preciso sequer às vezes talvez falar com Deus e apresentar diante dele a minha situação, a minha carência? Ou estou tão bem que eu posso viver tranquilamente distante de Deus? E até mesmo minto para mim mesmo sobre a real situação das coisas? Será que eu estou enganando a mim mesmo sobre tudo aquilo que está acontecendo, que eu estou vendo ao meu redor, talvez até dentro da minha casa, dentro da minha vida? A gente precisa tratar de providenciar o ouro refinado pelo fogo, para que a nossa riqueza ela seja elevada ao céu. Independente do que a gente tenha aqui na terra, que a gente ajunte riquezas no céu. Que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem de bens, que seja para honra e glória do Senhor. Que as pessoas possam ver a existência de um Deus vivo, que possam reconhecer a salvação
através de Jesus Cristo, através dos nossos bens, através daquilo que nós possuímos. Que a gente providencie vestes brancas para que sejamos puros, limpos e santos para Deus. Essa pureza que é a limpeza do nosso vocabulário, das palavras torpes, dos palavrões, a mudança no nosso caráter, nos nossos negócios, no dia a dia, o jeitinho brasileiro, cortar filas, no trânsito, querer sempre ser o primeiro, ser apressado, né? A gente tem uma tendência que, às vezes, tem alguém que dá uma fechada na gente que a gente queria ter um tanque de guerra para passar por cima, de tanta raiva que a gente passa, às vezes. Mas que, com essas vestes brancas, a gente possa se limpar disso. Que Jesus Cristo ele venha em nossa vida, em nossos corações e transforme esse nosso jeito pecaminoso de ser, que a gente viva para a glória dele. E o colírio para os olhos, para que possamos ver as obras espirituais que Deus tem realizado e nos manter vigilantes à espera do grande dia. Essa deve ser uma grande expectativa, que a gente possa estar observando isso, que a gente possa estar vendo isso claramente. Tantas coisas estão acontecendo nesse mundo, nos dias atuais, tantas coisas que têm sinalizado para a volta de Jesus Cristo, e Ele tem chamado a nossa atenção, Ele tem falado conosco, que a gente possa estar atento ao que Ele tem dito. O verso 19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor tem falado conosco porque Ele nos ama. E Ele pede para que a gente se arrependa. A gente sabe o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, tudo aquilo que nós temos feito que tem desagradado a Deus. E por fim Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está ali, Ele quer ter um relacionamento, mas para isso basta você abrir. Se por algum momento você fechou a porta para Jesus em sua vida e você está ocupado com todas as coisas que te cercam, o trabalho, as finanças, a casa, veja se a porta não está fechada para Jesus. E se ela estiver fechada para Jesus, atenda ao seu chamado, abra, para que Ele possa entrar e você venha a ter relacionamento com Ele. Amém. Ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Jesus Cristo, Ele cumpriu o seu propósito. Ele veio a esse mundo, Ele morreu, padeceu em nosso favor, venceu a morte. E essa vitória que Ele teve, permitiu com que Ele pudesse se sentar ao lado do Pai. E Ele fala assim: é o vencedor, aquele que vencer essas coisas, comprar o ouro que é passado pelo fogo, aquele que se vestir de vestes brancas, aquele que usar colírio nos olhos, ele também pode ter esse direito de sentar-se junto a Ele no trono. Então, que se a porta está fechada para Jesus, você venha abrir, que nós possamos abrir essa porta. Lembrando que Jesus ele tem essa promessa para nós na eternidade. Um lugar onde não vai haver dor, não vai haver tristeza, não vai haver egoísmo, não vai haver orgulho, nem autossuficiência. Mas um lugar onde a comunhão vai ser perfeita, um lugar onde a gente vai sentir a glória de Deus face a face. E por fim ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Que a gente possa estar atento àquilo que Deus tem falado ao Eliseu como igreja, unicamente, mas também a cada um de nós como unidade do corpo de Cristo.
E independente daquilo que a gente passar nessa vida, dos sofrimentos, mas que a gente possa estar sempre apegado a Deus. Independente das lutas, dos desafios, Deus tem nos sustentado, tem nos abençoado, mas que a gente se apegue de fato ao Deus da bênção, não às bênçãos ou ao sustento que Deus tem nos dado. Deus possa estar nos abençoando com essa palavra. Amém. Amém. Oremos. Pai Santo, Pai bendito, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Deus, porque ela impacta as nossas vidas, Pai. Meus amados, carecemos da tua graça e do teu amor. Te louvamos, Senhor, pelo teu perdão e te agradecemos porque em momentos da nossa vida, se nós estamos com a porta fechada para Jesus, Ele está lá batendo. Deus, que possamos estar nesses momentos abrindo a porta para Jesus, ó Pai. Deus amado, que a salvação venha para todos aqui, Senhor. Que todos possamos vislumbrar e estar desejosos de nos sentarmos junto a Ti, Jesus, no trono da Tua glória, Pai. Deus amado, Tu sabes todas as coisas que passamos, que vivemos, as frustrações, Senhor, o orgulho próprio, o egoísmo, a autossuficiência. Ó Deus amado, esteja tirando tudo isso, Senhor, que tudo possa se tornar secundário em nossas vidas e que o Senhor seja o primeiro e seja o centro em tudo isso, ó Pai. Ajude-nos nas situações difíceis, ó Deus, e que em tudo possamos olhar e aprender de Ti, Senhor. Guia-nos nessa caminhada, nessa jornada, Pai, e que o nosso alvo forte e firme possa ser Jesus Cristo a cada dia e a cada momento de nossas vidas. Eu peço isso, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.